20. Quem mais você tinha raiva? O Flamengo. Vasco e Flamengo. Sem complicado, né? Agora é melhor você ficar quieto, né? É porque os caras estão... Como diz meu querido Bruno Henrique, estão em outro patamar. Então tem que esperar e torcer para que nos últimos anos era pensar em, cara, o que vai acontecer? É torcer para não ser vergonhoso. A palavra é essa. Depois do 6-1, então, foram clássicos assim que a gente pensava, irmão, vamos segurar, vamos tentar, porque tava difícil. Vai pro jogo contra o Flamengo. A mentalidade é tentar não perder de muito? Cara, infelizmente a mentalidade era assim, não, a gente não pode passar vergonha. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitoceras, seu Nufio, que hoje tem vascaíno desabafando sobre o Flamengo. E olha, o cara falou tudo, hein? E olha que o cara é atual jogador do Vasco, atua hoje no Vasco e o cara reconheceu, rapaz. Eles tremem pro Flamengo, que história que é essa aí? Fica comigo até o final, porque ele falou aquilo que a gente já sabe. Mas muito jogador não tem coragem de falar, inclusive atuando no Vasco. Cara, eu tô impressionado. Enfim, fica comigo aí até o final, ok? Os créditos lá pro canal Benjamemute, o link está na própria descrição do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral e, claro, venha se tornar mais um mito comigo aí também. Então me dá uma moralzinha aí, me ajuda a engajar, nação, ok? Vídeo horário aqui pro meu canal, mas conta o engajamento de vocês, tá? Bora pro conteúdo. Quem mais você tinha raiva? O Flamengo. Vasco e Flamengo, sem dúvida. Porque desde criança se criou. Eu fui criado numa era Eurico Miranda, entendeu? Então, Eurico Miranda chegava pra gente da base e dizia: ganhar do Flamengo é título, você tem ganhado. Então, sempre fui. Alimentava e muito. E realmente isso, de fato, gerava na gente um negócio diferente, cara. O Eurico conseguia colocar esse DNA desse clássico desde pequeno. Então, você foi crescendo com aquela coisa. E você sempre alfinetou o Flamengo? Sempre, porque eu sou vascaíno, então não tem jeito. Só que agora, complicado, né? Agora é melhor você ficar quieto, né? É porque os caras estão... Como diz meu querido Bruno Henrique, estão em outro patamar. Então tem que esperar e torcer para que a gente, de alguma forma, consiga em alguns anos chegar no nível... Virou uma freguesia monstro, hein, Souza? Não tenho o que dizer. Não tem graça. Hoje em dia a verdade é que e os próprios torcedores do Vasco, como eu sou torcedor também... Que você é vascaíno, fanático? Sou vascaíno. Então, assim, a verdade é que nos últimos anos era pensar em, cara, o que vai acontecer? Torcer para não ser vergonhoso. A palavra é essa. Depois do 6-1, então... Foram clássicos assim que a gente pensava, irmão, vamos segurar, vamos tentar, porque tava difícil competir. Tipo, você ia pro jogo, nesses últimos tempos, vai pro jogo contra o Flamengo, a mentalidade é tentar não perder de muito? Cara, infelizmente a mentalidade era assim, não, a gente não pode passar vergonha, como foi no 6-1. Mas isso vocês falavam entre vocês? Não, assim, falava, mas você via no sentimento do clube, porque estava sem confiança. Olha aqui, o Flamengo, não sei contra quem foi, acho que contra o Juventude, se eu não me engano, o Flamengo deu de 6. O próximo jogo era contra nós, contra o Vasco, meu irmão. E a gente tinha perdido o jogo, se eu não me engano, se era pro Fluminense, 2-1, porque foram 2 clássicos seguidos no Carioca. E aí perdeu pro Fluminense de 2-1 e tinha alguma coisa do tipo, meu irmão, a gente estava mesmo, vamos segurar o que puder. E realmente foi um jogo... Não foi assim, nada, o Flamengo não conseguiu desempenhar, a gente jogou bem e tal, só que realmente tem esse... Tipo, empatar com o Flamengo hoje, comemora no vestiário? Teve um empate agora que foi no Brasileiro até, eu fui pro banco, que a gente até ficou com aquele gosto de, cara, poderia ter vencido, porque de fato pode, o problema é esse, é o que se gera dentro do clube, mediante aquilo que o Flamengo já está fazendo e o que a gente vinha apresentando. Que os jogos não estavam indo bem. E eu, sinceramente, eu acredito muito que hoje já o Flamengo já vai tomar uma pressãozinha quando jogar contra o Vasco. Hoje, se não tivesse tempo de treinar, mesmo com o Diniz, já seria a mentalidade diferente. Aquele cara lá é muito diferente. Muito diferente. Ele consegue mudar a mentalidade do grupo de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não consegui trabalhar com ele
do tempo necessário, mas o pouco que eu vi da apresentação dele e de uns 4, 5 treinos, eu vi que realmente ele consegue mudar. E é o que ele falou, enfrentar Flamengo, enfrentar Palmeiras, os clubes que hoje em dia estão referência, vocês têm que botar na cabeça que é de igual para igual. E é o que não tinha antes. Era um medo de pressionar, um medo de jogar. E isso acaba trazendo para nós jogadores um medo de errar. E do outro lado estão os caras... Com o Carille, vocês tinham medo? Tinha, com certeza. Não só com o Carille, com todos os outros anteriormente. Porque são características. E assim, a característica do Carille é uma característica mais... Você achava justo defensivo. Todo jogo a torcida do Vasco gritar, ei, Carille, vai tomar caju? Não achava justo, como também não achava justo uma série de cobranças que tinha com a gente, só que no futebol não existe justiça, no futebol existe resultado e decisões, o treinador tem que tomar algumas decisões, a torcida não gosta, o resultado não vem, aí vão cobrar mesmo, não adianta, e aí o Carille também foi, eu acho que ele foi... Sinceramente, desde o início, por característica, ontem eu falei a questão do Ancelotti, por característica de trabalho, eu não sei, a torcida do Vasco por tantos anos sem título, só lutando para... Aí tem a esperança, um ar de esperança com a 777 que também dá errado, né? Aí entra o Pedrinho agora tentando dar uma reformulação, parece que vai as coisas melhorar. Aí traz um treinador que tem uma característica que não é a característica do clube. E eu tentei, algumas vezes, até falar sobre pressionar, conversava com os atletas, a gente tem que ir pra cima, pressionar. Se a gente ficar atrás, vai dar problema. O time do Vasco não é um time rápido, veloz, do meio pra frente. São jogadores mais de qualidade, ali o Coutinho, a ponta e tal, mas não são jogadores muito velozes. E o Verratti como centroavante. Então o que a gente precisava? Eu falava pra eles, tentava passar isso pra eles no sentido de, cara... A gente precisa jogar no campo do adversário. Porque se a gente ficar segurando atrás para sair no contra-ataque, a gente não tem velocidade, a gente não consegue, não tem força e vai matar. Então o estilo do Carille não era pro Vasco? Não era, por exemplo, a pressão. Fazer pressão no adversário. Hoje em dia, se você fizer pressão, dois atacantes contra 3 zagueiros, você vai levar a desvantagem facilmente, que os zagueiros hoje de qualidade não tem medo de jogar. Se você aumenta isso para 4, por exemplo, a gente jogar contra o Flamengo, onde o Rossi jogava com a bola. Então queria que muitas das vezes o Coutinho e o Verratti pressionassem 4 jogadores. Não dá. Os caras saíam muito fácil. E aí o que acontecia? Jogava a gente para trás, cada vez mais. Jogava. Vai encurralando. Aí encurralando. Aí como é que sai lá de trás? Sem tanta velocidade e com o Flamengo já pressionando. E você falava isso com o Carille? Você trocava essa ideia ou não? Não diretamente. Nação, e olha, falar pra vocês, hein, o Souza tá de parabéns, falou que muita gente sabe, mas, pô, é difícil, é raro a gente ver um jogador que tem coragem de expor assim, ainda mais atuando hoje pelo Vasco, cara. Normalmente essas entrevistas eles dão daqui 10 anos, 15 anos, lembra tal dia, mas não, o cara falou agora, mano, tô impressionado. Quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, nação.